Saudações a todos os participantes do terceiro Confatece. Apresento o meu artigo completo com o título Metodologia de controle de plantas daninhas na cultura do eucaliptus clonal para a região noroeste do Paraná. Autor Edson Luiz Garcia. Introdução. A cultura do eucaliptus apresenta destacada relevância para o Brasil e, em especial, no Paraná, sendo fonte de matéria-prima para a indústria do setor. Desta forma, justifica-se o estudo no manejo de plantas daninhas para o cultivo e produtividade do eucaliptus no noroeste do Paraná. O presente trabalho teve como objetivo geral abordar as principais informações disponíveis sobre o assunto, no controle de plantas daninhas para a cultura. O objetivo específico da investigação foi em apresentar períodos de interferência de plantas daninhas para a cultura, controle mecânico, controle químico e seletividade de herbicidas. A metodologia desenvolvida foi a pesquisa de revisão bibliográfica de caráter qualitativo e compilação das análises de caráter técnico-científica sobre o manejo de plantas daninhas em plantios homogêneos do eucaliptus clonal no Brasil. Interferência de plantas daninhas em eucalipto. Souza et al., 2010, descreveram que a presença de plantas daninhas no ecossistema florestal tem sido um grande problema na implantação e manutenção das florestas de eucalipto. Em grande parte, as populações das plantas daninhas atingem elevada densidade populacionais e passam a condicionar uma série de fatores que são negativos ao crescimento e produtividade das árvores e à operacionalização do sistema produtivo. Interferência de plantas daninhas em eucalipto, PCPI, PAI e PTPI. Para determinar quando se deve realizar o controle de plantas daninhas na cultura do eucalipto, trabalhos de períodos de interferência têm sido realizados nas condições brasileiras, de acordo com os pesquisadores a seguir. 1. Para o período de convivência e de controle, Toledo et al., em 2000, constataram que as plantas jovens de eucalipto foram bastante susceptíveis e apresentam um período anterior à interferência, inferior entre 14 a 28 dias, com a sigla PAI, e com o período total de prevenção à interferência de 140 dias. 2. Para o período total de prevenção à interferência com a sigla PTPI, a indicação de 140 dias, o que corrobora com as pesquisas de Toledo et al. No ano de 2000 e o mesmo autor no ano 2003, e Londeiro et al. Em 2012, pois ações de controle de plantas daninhas devem ser realizadas para evitar a redução de produção na cultura do florestal. 3. Tauroco et al., em 2009, utilizando híbridos de eucaliptos urograndes, constataram que o período crítico de prevenção à interferência com a sigla PCPI ocorreu aos 107 dias após o transplante do eucalipto. Metodologia de controle. Toledo et al., em 2000, e Embrapa, em 2008, descreveram que os métodos de controles de plantas daninhas mais utilizados no Brasil é realizado basicamente pelo emprego mecânico e químico, podendo ser isolado ou combinados. Entretanto, associações de métodos normalmente é empregado considerando a possibilidade de integração de práticas agrícolas, que proporcionem estratégias de controle adaptadas às condições locais de infraestrutura, com a possibilidade de mão de obra, implementos e aos custos aplicados. Metodologia de controle. Método preventivo. Conforme Filho 2000 e Toledo em 2002, algumas medidas preventivas de controle de plantas daninhas
devem ser aplicadas como a. Limpeza de equipamentos de preparo do solo e outros implementos agrícolas. B. Utilização de mudas livres de plantas daninhas. C. Manter livre de plantas daninhas áreas na entre-safra, utilizando-se de um sistema adequado de rotação de culturas. Metodologia de controle cultural. Conforme Vargas, em 2009, os métodos culturais de manejo de plantas daninhas se baseiam em técnicas que visam aproveitar as interações entre as invasoras e a cultura. Desta forma, para filho, em 2000, medidas culturais podem ser as seguintes: a. Escolha de espécies florestais e clones adaptados às condições locais, propiciando um rápido crescimento e ocupação do espaço físico. B. Espaçamento e época de plantio, ou seja, condições favoráveis ao estabelecimento da cultura, permitindo a ocupação da superfície do solo o mais rápido possível. C. Uso de culturas intercaladas e adubação verde. Sistema de produção que, se adotados de uma maneira razoável, diminui a infestação de plantas daninhas na área. E a letra D, coberturas vivas e mortas com potencial alelopáticos. Metodologia de controle mecânico. Embrapa, em 2008, menciona que a roçada mecânica ainda é o método mais utilizado, que consiste na utilização de roçadeiras de arrasto, hidráulica, entre outros. Apesar de apresentar bom rendimento operacional e baixo custo, o método não controla efetivamente as invasoras, que também rebrotam com vigor. Metodologia de controle. Método de controle químico. Dentre os métodos disponíveis para o controle das plantas daninhas, na cultura do eucalipto, Augusto Neto et al., em 2010, destacam o controle químico, com a utilização de herbicidas. Dentro da metodologia de controle, método químico. Na tabela 1, herbicidas registrados no mapa e na Agência de Defesa Agropecuária do Paraná para a utilização em plantios de eucalipto. Os três herbicidas que são mais utilizados na região noroeste para controle. Flumioxazina, ele é um controle de plantas daninhas de dicotiledônia e monocotiledônia. O glifosato é um dessecante total de plantas di e mono. E o isoxaflutole, ele também é um herbicida de controle de di e monocotiledônia. Aí na tabela ele apresenta ah, a sua ação. Ele é sistêmico e não sistêmico. Considerações finais. Com base nas informações apresentadas, verificou-se que os resultados de pesquisa para informações existentes ocorrem com predominância de dados relativos ao controle mecânico, químico e em conjugação para ambos os sistemas, e com déficit de uma gama maior de herbicidas com seletividade para a cultura do eucalipto, seguindo os resultados sob período de interferência. Uma das principais dificuldades para o controle de plantas daninhas na cultura do eucalipto é a ausência de oferta de herbicidas seletivos registrados na ADAPAR, que é uma exigência no estado do Paraná, onde ora apresenta-se disponível e de grande uso para a área florestal o isoxaflutole e o alocifop. Em função das perspectivas viáveis relatadas nessa revisão, seria necessário direcionar os esforços dos entes como de instituições de pesquisas e indústrias fabricantes para registrar herbicidas seletivos, a cultura em pré e pós-emergência. Conclui-se que novos estudos envolvendo o desenvolvimento e integração de métodos de controle de plantas daninhas em eucalipto também podem aumentar a eficiência no manejo, seja para condições das tradicionais regiões produtoras do Brasil, para essa importantíssima área. Quero agradecer à Unifatesc pela oportunidade de apresentação deste artigo completo e à minha família. As referências foram pesquisadas, que estão no artigo e nesta apresentação.